Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre procedimento operacional e permissão de trabalho segundo a NR35. Fui dar uma olhada aqui nos vídeos anteriores, a gente já comentou praticamente toda a NR35, falta só o finalzinho, esse mais o vídeo a gente acaba, com exceção dos anexos, e eu vou colocar na descrição desse vídeo os vídeos anteriores para facilitar o seu estudo. Então vamos lá começar pelo item 3546, que fala o seguinte: para atividades rotineiras de trabalho em altura, a análise de risco pode estar contemplada no respectivo procedimento operacional. Então, imagina que é uma atividade rotineira. Todo dia você tem que subir para fazer um serviço em altura. Então, um cara lá da manutenção, alguma coisa assim. Tá? Nesse caso, o que a gente faz? A gente faz um procedimento operacional. Escreve esse procedimento, treina esse trabalhador, lógico, inspeciona para verificar se ele entendeu realmente, se ele está fazendo corretamente, mas eu faço esse procedimento operacional. E ele fala na sequência o seguinte: os procedimentos operacionais para as atividades rotineiras de trabalho em altura devem conter no mínimo. Então, a norma fala como tem que ser elaborado esse procedimento. O primeiro item que deve conter nesse procedimento é as diretrizes e requisitos da tarefa. Então, as diretrizes são as instruções ou indicações para estabelecer um plano, são orientações gerais, tipo, deve atender às demais normas regulamentadoras, deve atender a NBR fulana de tal. Então, as diretrizes gerais. Tá. Fora isso, eu tenho os requisitos. Os requisitos são os documentos, as ações que a atividade precisa ser realizada. Então, por exemplo, deve estar disponíveis equipamentos de produção coletiva e individuais necessários para a atividade. Esses EPIs e EPCs devem ser inspecionados antes do início das atividades. O local onde está sendo realizado o trabalho em altura deve ser sinalizado, isolado, com fita zebrada ou barreira fixa, né? Quase que não sai, e colocado placas indicativas. Então percebe que eu estou dando nas diretrizes. Então essa parte inicial lá do meu procedimento. Falei isso, aí vai para a letra B. A letra B é o que é? As orientações administrativas. Tipo, a necessidade do atestado de saúde ocupacional dos trabalhadores, o certificado de treinamento da NR35, as inspeções que precisam ser realizadas antes do início da atividade. Então, você tem que inspecionar isso. É um procedimento, estou dizendo que precisa ser feito. Tá? Depois, vai para o detalhamento da tarefa. O detalhamento da tarefa, como o nome está falando, é a receita de bolo, é o passo a passo de como vai ser feita aquela atividade. Então, você vai descrever lá. Tem que fazer isso, aquilo, tudo mais. Essa descrição detalhada. Tá? Fiz o detalhamento da tarefa. Vou para a letra D. As medidas de controle dos riscos características da rotina. Então, quais são as medidas de controle características daquela rotina ali? Então, por exemplo, as escadas devem estar amarradas. Elas devem passar pelo menos 1 metro do local de acesso. Bora entender isso aqui. Ó. Imagina que é o telhado, coloquei a escada bem aqui. Geralmente o pessoal faz isso. Na verdade, a escada deveria estar aqui para ter como a pessoa sair segurando a escada e passar para cima do telhado. Seria melhor, tá? Mas às vezes não. Às vezes está ali só embaixo e a pessoa tem que praticamente pular para cima do telhado. Então, isso também é uma orientação. Letra E. As condições impeditivas. O que vai me impedir de realizar aquela atividade? Por exemplo, é um trabalho que naquele dia está chovendo. Epa, não pode. Está chovendo, não pode. Ou está ventando muito forte. Ou, após as inspeções do equipamento, lá foi feita a inspeção do EPI, por exemplo, foi verificada alguma irregularidade, também não pode. Então, várias possibilidades você vai ver que você vai colocar como condições impeditivas. Letra F. Os sistemas de produção coletiva e individual necessários. Aqui você vai colocar a especificação, acho interessante colocar detalhadamente a especificação de cada EPC e EPI, e o projeto, por exemplo, um EPC, projeto de montagem, os critérios de inspeção e tudo mais. Tá? Então, aqui é esse detalhamento. Letra G. As competências e responsabilidade do trabalhador. Então, o que o trabalhador precisa saber para realizar aquela atividade? Quais as competências necessárias para a execução daquela atividade? E quais são as responsabilidades? O que ele irá fazer? Então, uma responsabilidade geral. Situações inadequadas devem ser reportadas ao responsável
da segurança do trabalho, ou SERVES, eu não sei. Então, percebe que dá um pouquinho de trabalho fazer esse procedimento. Mas você está ali... Aí o que acontece? Esse procedimento, você escreveu lá tudo bonitinho, aí você vai pegar esse procedimento, vai marcar um treinamento e passar todas as informações para os trabalhadores. Aí a primeira vez que eles forem fazer o serviço, o que vai acontecer? Você vai lá, verifica se estão seguindo o procedimento, se entenderam. E aí depois você inspeciona, vez por outra, assim de forma aleatória. E aí, tudo bem. Você não precisa lá o tempo todo ficar acompanhando. Tá? Então você já treinou os trabalhadores por meio desse procedimento operacional. E se entrarem novos trabalhadores, serão treinados, vão ter que acompanhar e tudo mais. Depois ele vai falar o seguinte. As atividades de trabalho em altura não rotineiras, que esse é o procedimento para atividade rotineira. Faz todo dia, praticamente faz aquilo, ou faz com uma certa frequência. Agora, as não rotineiras, elas devem ser previamente autorizadas mediante permissão de trabalho. Porque se não é rotineiro, não tem como fazer procedimento. O cara, sei lá, uma vez no ano sobe e faz tal coisa. Sabe Deus quando acontecer um problema, ele vai subir para fazer tal coisa. Então não é rotineiro. Se não é rotineiro, aí toda vez que acontecer uma coisa que não é rotineira, PT, né? Permissão de trabalho. O que vai acontecer muito também com um terceirizado. Porque com um terceirizado, mesmo que tenha um procedimento, fica difícil de treinar esse terceirizado, né? Porque ele não vai lá todo dia. Então, nesses casos também, geralmente vai ser uma PT, uma permissão de trabalho. Eu já fiz um vídeo aqui sobre PT, tá? Eu vou colocar na edição do vídeo também para facilitar a sua vida. Depois, o que ele fala? Uma coisa em relação a PT que eu coloquei aqui para me lembrar de falar que eu acho extremamente importante. PT deve ser realizada no local, preenchida, né? No local onde é realizado o serviço. Isso é óbvio, mas eu vejo muita gente, às vezes, tem que preencher a PT lá do serviço que o cara vai subir na caixa d'água. Aí o que o cara faz? Tá lá no escritório, aí ele pega lá o papel, escreve, pode ir lá fazer o serviço. Não, meu filho. Tu tá autorizando, depois ela vai falar isso. Tu tá dizendo, olha, eu fui lá, inspecionei, verifiquei os problemas e tudo bem, você está autorizado. Se você seguir esse procedimento e como eu inspecionei lá, você pode fazer o serviço. Mas e se você não inspecionou lá? Como é que você está colocando isso no papel e se responsabilizando? Na verdade, você está fazendo a empresa se responsabilizar e está lá colocando seu nome no final. Então, não faça essa bobagem. Mário, mas eu não consigo, eu não tenho tempo. Então, não faz. Preenche um documento que é mentira, eu prefiro que não seja feito e informar lá. Chefe, olha o seguinte, eu não estou tendo condições de fazer o preenchimento das permissões de trabalho. Tá? Então, a gente vai ter que rever aqui como vai fazer esse serviço. Continuando, item 35471. Para as atividades não rotineiras, as medidas de controle devem ser evidenciadas na análise de risco e na permissão de trabalho. Então, nessas atividades não rotineiras, você vai colocar lá na análise de risco, vai fazer previamente uma análise de risco. Eu até gosto de colocar na própria permissão de trabalho, tá? Mas você pode fazer separado. Então, você faz a análise de risco separada e, com base nessas informações, você vai lá fazer a PT. Continuando, a permissão de trabalho deve ser emitida, aprovada pelo responsável pela autorização de permissão. Então, você vai lá preencher o papel, né? E você aprova, você assina. Disponibilizada no local de execução da atividade. Então, você fica com uma via e a outra via fica lá com o responsável, com a pessoa que vai executar a atividade. E eu gosto também de ter uma via com o responsável do setor, para informar o responsável do setor, porque você ali é visita naquele setor. Tá lá no almoxarifado, tá na manutenção, sei lá onde. Eu gosto de informar ao responsável do setor e deixar uma via com ele também, para ele saber o que vai acontecer no setor dele. E, ao final, encerrada e arquivada de forma a permitir sua rastreabilidade. Então, acabou o serviço, a gente assina, fechou o serviço, acabou. Tá? Se vai começar outro serviço, a gente vai abrir nova PT. Tá? Permitir sua rastreabilidade por quê? Para comprovar que você está fazendo isso. Digamos, você fez a limpeza, você não, né? Você contratou lá uma empresa para fazer a limpeza da caixa d'água. Aí vamos lá fazer a limpeza da caixa d'água. Como é que você comprova
que teve toda essa orientação, que a abertura de PT está lá arquivada, bonitinha. Busca lá a PT do dia 15, onde foi feita a inspeção da caixa d'água. Você está lá, tem rastreabilidade para demonstrar que foi seguido todo um procedimento. Aí no item seguinte, 35481, ele fala o seguinte, ó, a permissão de trabalho deve conter o quê? Primeiro, os requisitos mínimos a serem atendidos para a execução dos trabalhos. Então, no mínimo, lembra que tinha lá no procedimento operacional requisitos mínimos? Aqui também você vai colocar. Para fazer de forma segura tem que seguir isso, isso e isso. As disposições e medidas estabelecidas na análise de risco. Se você fez separado a análise de risco, você identificou os problemas todos e quais são as ações para não ter problema em relação àqueles riscos identificados, aqueles perigos identificados. Né? E a relação de todos os envolvidos e suas autorizações. Tá? Então, essas autorizações é porque não necessariamente todo mundo que está ali está autorizado para tudo. Por exemplo, tem gente que pode estar autorizado para trabalho e altura, mas tem uma parte lá do serviço que vai ser em altura e espaço confinado. O cara tem treinamento para espaço confinado também, então eu tenho que verificar isso. E o último item, ele coloca o seguinte, ó, a permissão de trabalho deve ter validade limitada à duração da atividade, restrita ao turno de trabalho, podendo ser revalidada pelo responsável pela aprovação nas situações em que não ocorra mudança nas condições estabelecidas na equipe de trabalho. Então, isso é o seguinte. Hoje, vão fazer a limpeza da caixa d'água. Não conseguiram acabar. Aí, amanhã, vão continuar fazendo a limpeza da caixa d'água. Eu pego e já assino. Pode continuar. Já está assinado na semana. Eu abri a PT para a semana. Não. Teoricamente, no próximo turno, o que eu teria que fazer? Eu deveria inspecionar novamente. Por quê? De um dia para o outro, não pode ter mudado alguma coisa? Tu garante que não mudou nada? Para você garantir que não mudou nada, você tem que ir lá novamente. Lógico, tu pode revalidar a mesma PT. Tá? Você olha lá, faz a inspeção, agora não precisa mais anotar porque ela está preenchida, e assina revalidando a mesma PT. Mas isso é necessário, porque tu não pode garantir que durante a semana toda não vai ter alguma alteração. Tá? Então, percebe que esse negócio de procedimento operacional e PT é muito sério e lhe dá muita responsabilidade. Tá? Como você sabe, todo vídeo eu indico um livro, e hoje eu vou indicar um livro que não é da nossa área diretamente, mas eu acho interessante. Esse aqui, ó, Designer para quem não é designer. Então, é do Robbie Williams, editora Callis. Qual é a vantagem de ler esse livro? A gente vai ter que fazer muito documento, às vezes vai fazer um PowerPoint, um procedimento, sei lá o quê. E aí, às vezes a gente não tem noção da parte visual. Eu não sou o cara na parte visual, mas depois que eu li esse livro, melhorou. Eu noto que melhorou um pouquinho. Eu tenho mais noções agora em relação à letra, alinhamento. Então, é um livro que eu recomendo para você. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E tem alguma dúvida, sugestão de pauta? Coloca aí embaixo nos comentários ou manda e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.